da indústria, da história da indústria no Piauí e do Rio Parnaíba. Obviamente que nós já mencionamos a importância da indústria em diversas ocasiões e já tratamos também do Rio. Importante para dar o fio da meada da temática de hoje, lembrar que o nosso curso busca compreender a inserção do Piauí na construção do Brasil. Nós não refletimos apenas com dinâmicas locais. Nós abrimos para interpretar o Piauí, a gente abre a visão da forma mais ampliada possível, sem perder o foco nos processos localizados. E também tomamos em conta que o Piauí é fruto do sistema colonial, é fruto do capitalismo, né, mercantil, esse capitalismo que foi capaz de coisas fenomenais, tanto em termos de invenção e avanço tecnológico, quanto em termos de crueldade. Ele foi viabilizado pelo translado de negros da África, foi viabilizado pelo extermínio de nativos, enfim, não foi um processo dignificante. E ainda hoje não estamos livres desse processo, ainda sentimos os seus efeitos. Nós também, ao longo dos trabalhos, passamos aqui mais alongadamente por aquilo que concerne, que centraliza a, a, a vida social no Piauí, desde suas origens, que é a criação extensiva de gado bovino. Essa criação extensiva de gado bovino é um ponto fundamental para a percepção do Piauí. Não obstante, nós já assinalamos aqui, discutimos isso, há um certo menosprezo por essa temática. Hoje, o Piauí dispõe de universidades, de curso superior, de história, de pós-graduação. No entanto, eu não constatei, de fato, desenvolvimento de pesquisas nesse sentido. As formulações que eu fiz há 40 anos atrás, eu me atenho a elas na essência, porque não me veio cabedal de empírico capaz de alterar a interpretação, o esforço interpretativo realizado há 40 anos atrás. É 40 anos, eu acho que é mais de 40 anos, né? Que a primeira vez que eu publiquei foi em 80, 45 anos, são 45 anos. Né? E, como todos sabem, o apurado desse estudo está nesse último livro, que já está também Os Netos dos Vaqueiros, o que os Netos dos Vaqueiros me contaram, tem um resumo, um resumo mais evoluído do que as formulações originais. As formulações originais estavam num trabalho de 1980, que foi Piauí, Evolução, Realidade e Desenvolvimento, e depois no Seca Seculorum, que foi, acho que foi 80, 81, uma coisa assim, no máximo 82. Né? O Seca Seculorum, que eu desenvolvi a partir de um vasto esforço de pesquisa e de muita viagem, nas quais tive como companheiro uma pessoa muito querida, que foi o Geraldo Borges. Pois bem, essa pecuária extensiva é matriz explicativa, ao que me consta, é matriz explicativa. Eu reflito sobre essa pecuária extensiva e seus desdobramentos, ainda hoje, na atualidade. Nós vamos enquadrar a indústria e o Rio Parnaíba nesse sentido, né? Assim também como a cultura oligárquica patriarcal e o sistema de mando político que nós analisamos na última aula. Né? Pois bem, hoje eu gostaria de iniciar, antes disso, eu quero fazer aqui retomar aqui o esquema enviado a vocês. Existem 3 perguntas-chave. Em que bases surgiu a indústria parnaibana e quais as suas vinculações com o comércio internacional? A segunda, como foi constituída a elite industrial de Parnaíba e quais suas expectativas? Por que ela desapareceu tão rapidamente? E a última pergunta, como explicar? É uma pergunta que atravessa praticamente o curso todo. Como explicar a postura refratária do piauiense às atividades manufatureiras?
Essas três perguntas são apelos à reflexão. O que eu desenvolvo a partir de agora é orientado por essas perguntas. Eu gostaria de iniciar aqui com uma chamada do rei de Portugal. Só um instantinho. Eu gostaria de iniciar com uma carta régia de 1699, ou seja, no finalzinho do século XVII. Finalzinho do século XVII. Lembrando, antes de começar a ler, nesse período, o europeu, o lusitano, não tinha a menor ideia desse vasto espaço configurado pelo atual Brasil. Ele conhecia a costa e alguns pontos. Ainda vigia a ideia de que, para muita gente, vigia a ideia de que haveria uma geografia fantástica, sobre a qual se debruçou o pai do Chico, o Sérgio Buarque. Ainda vigia a ideia de que haveria um grande lago, um imenso lago, que dava origem aos grandes cursos d'água que iam para o sul, para o norte, abrangendo São Francisco, Paraná, o Amazonas, etc. Então, é nessas circunstâncias que já aparece a recomendação do rei de Portugal. Ele encaminhou ao governador de Pernambuco, né, que ordenasse ao capitão-mor do Ceará, ou seja, aqui não se fala em autoridade piauiense, remarquem bem, né, 1700, 1700, 200 anos depois da descoberta. Ele manda que o capitão, que o governador de Pernambuco, ordenar ao capitão-mor do Ceará a realização de estudos sobre o rio Parnaíba e Paraim, tendo em vista o povoamento da região. A preocupação do rei era com a defesa da costa, ou seja, com a disputa com as outras potências europeias. E foi proposta já então uma fortificação em Parnaíba, uma fortificação no litoral. Olha, nessa época o desconhecimento do rio era total, não se tinha ideia do que consistia o rio Parnaíba. E aqui entramos no seguinte: quando o rio passa a ser efetivamente conhecido, né, seria ele conhecido por ocasião da transferência da capital de Oeiras para Teresina em 1852? Não. O estudo sobre o rio, o primeiro estudo efetivo sobre o rio Parnaíba, fica nas mãos do Gustavo Dott, um engenheiro alemão contratado para descobrir e descrever as nascentes, né, na Serra da Mangabeira. E quando a capital é transferida, um dos argumentos mais fortes era o de possibilitar a comunicação do Piauí. Ou seja, situemos a realidade da época, não havia estradas, havia caminho de boi, caminhos de boiadas. Não havia navegação fluvial. A grande mercadoria do Piauí, nós já vimos isso, ela caminhava, ela se autotransportava, que era o boi. Então, a comunicação, de fato, era mínima, a integração nenhuma. Nessa época, me refiro aqui à época anterior à transferência da capital, é importante ter em conta que os rios já configuravam as grandes vias de comunicação e transporte no Brasil. São Francisco já era fundamental para ligar grande espaço brasileiro. E já havia navegação em São Francisco. Aqui ao lado, nós temos o São Francisco fica abaixo do Parnaíba. E ao lado do Parnaíba, nós temos, do lado maranhense, nós temos dois grandes rios navegáveis que já eram intensivamente explorados. Obviamente, intensivamente naqueles termos, que era o bloqueei. Que dá Tocantins. lugar ao E estado que ali. fica aqui ao sul, gente. O Rio Tocantins. Tocantins, obrigado. O Tocantins,
e o Itapecuru. O Itapecuru, que é menos conhecido, é um rio integralmente maranhense. Ele nasce no Maranhão e vai até São Luís, as possibilidades de São Luís. E esses rios, os relatos da época colonial, já dão esses rios como é, veios de transporte e de comunicação, razão pela qual nós temos no Maranhão um espaço imenso, um espaço relativamente integrado. A importância do transporte fluvial, talvez a gente hoje tenha dificuldade de dimensioná-la, né? Mas é uma importância chave. Não obstante, na segunda metade do século XIX, depois da fundação de Teresina, é que começa, de fato, a navegação do Parnaíba. Questão: por que razão o Parnaíba, que é um rio extenso, mais da metade do seu curso é navegável, Santa Filomena até Parnaíba, é, muita, é muito chão, por que não foi usado? Ó, porque o gado piauiense, quando tinha que ir para o norte, saía, o gado e o resto, o extrativismo, saía pelo Itapecuru, pelo Maranhão, ou então atravessava a Serra da Ibiapaba. O que nós temos aí é uma unidade política administrativa absolutamente desintegrada. E alguns salientam a visão estratégica do Saraiva, né? Comendador, né? O Saraiva, o grande ministro do Império, que tinha visão estratégica. Ora, quando ele chegou e transferiu a capital, transferiu com toda facilidade, porque praticamente não havia aparelho burocrático em Oeiras, né? Aparelho burocrático complexo, que desse problema para transferir para, digamos assim, para uma zona completamente desabitada, que era a Chapada do Corisco, né? A junção dos rios Poti e Parnaíba. Não houve dificuldade de transferir, porque se tratava de uma máquina pequena, uma máquina administrativa muito tosca, muito pequena, tanto que as instalações públicas originais em Teresina foram em casas alugadas, né? A pergunta é, por que, de fato, não se configurou navegação, o uso do Parnaíba? O Odilon Nunes, extremamente criterioso, nos seus livros, ele lembra mais de uma vez, ele lembra o seguinte, que o rio Parnaíba não serviu para a pecuária, não serviu para transporte, não serviu para a produção agrícola. O rio Parnaíba não servia para a comunicação. Hoje, nós, não sei se o Marquinhos está nos assistindo aqui, o Marcos Lopes, mas nós piauienses, somos assim presos a uma imagem idílica relativamente ao rio, por conta da poesia. O da Costa Silva falou do velho monge, há quem tome o velho monge como símbolo do Piauí. Mas o velho monge teve uma importância muito recente. O da Costa Silva, ele está lembrado de um período, digamos assim, do final do século XIX e começo do século XX. O Piauí é muito mais antigo do que isso. A exploração do Rio Parnaíba é uma exploração muito curta, muito curtíssima. Se contar direitinho, dá 80 anos de navegação fluvial. Ela começou em 1856, 57, por aí. E começou por determinação do Estado, né? Determinação imperial, e da forma mais, digamos que não foi uma coisa que se desenvolveu paulatinamente. De repente aconteceu. Encomendou-se um barco na Inglaterra, esse barco chamava-se um Luçuí, o nome do barco. Esse navio que completamente inadaptável ao rio. Os engenheiros lá construíram um navio sem conhecer como seria a sua utilização. Foi uma coisa cara que durou pouco. Outros depois foram encomendados, foram substituídos. Poucos navios relativamente navegaram, poucos vapores, né? Mas o impacto psicológico foi tremendo. É descrito por Monsenhor Chaves, né? Que é o grande historiador de Teresina. O impacto, um choque na cidade quando o vapor Uruçuí chegou pela primeira vez. A cidade nunca tinha visto tal coisa, era um navio grande demais,
era o maior símbolo imaginável de progresso. Seria a comunicação, o Piauí se integrava, de repente, a um mundo. Eu, às vezes, comparo as descrições do Monsenhor Chaves. A, a descrição, eu era jovem, muito jovem, quando chegou um grande avião pela primeira vez no Piauí, um jato, um Boeing. Alguns aqui devem se lembrar disso. Né? Foi também um choque na cidade, uma coisa assim. Isso revela a pouca comunicação interna, porque, repetindo, a principal mercadoria se autotransportava. A principal mercadoria, aquilo que fazia a riqueza do Piauí e a justificativa de sua ocupação verdadeira, ele não precisava de transporte, ele se autotransportava. A partir da navegação fluvial e da navegação de cabotagem, a navegação de cabotagem é aquela que se faz no mar, perto da costa. Aí nós temos a explicação do crescimento de Parnaíba. Até meados do século XIX, Parnaíba se destacava como uma empresa industrial, que era a charqueadas, né? Era um processamento da proteína animal. Né? A proteína, a salga da carne representou um avanço tecnológico importante, né? Porque permitiu que o produto pudesse escoar com mais rapidez, e mais durabilidade e com mais economia. Então, aqui se formaram grandes fortunas, sabe? Nós temos um colega que é especializado, inclusive, nisso, é o Vicente de Paula, né? Nosso companheiro aqui do Gabinete de Leitura, da Academia Piauiense de Cultura. E o Vicente sabe descrever a situação das charqueadas. Isso impulsiona a Parnaíba, mas é essa navegação fluvial montada depois da fundação de Teresina, e que funciona, sobretudo, aí entre 1860 até 1870, até 1940, funciona, portanto, são 80 anos, né? Ou menos que isso, que essa navegação vai causar impacto. Ela, os, os vapores se multiplicam, se tornam, alguns chegam a ser semanais, né? Predominou durante a maior parte do tempo o quinzenal. Né? De 15 em 15 dias passava o vapor em Teresina. Chegou aí até adiante, vai atingir Floriano, e permitiu a emergência de centros urbanos nas margens do rio. Que coisa, né? O barco enseja a criação de cidades e a fixação de gente, né, no interior, na beira do rio. São diversas as cidades, desde Floriano, Palmeirais, União, Miguel Alves, Porto, né? Todas as cidades apareceram em virtude da Manuel, tanto navegação do lado do Maranhão também, fluvial. né? Ela, essa navegação fluvial, é estancada, reduz, perde significação já nos anos 40 e é estancada praticamente nos anos 50, perde sentido, porque vem a rodovia com muito mais facilidade. Então, outro trecho aqui que eu gostaria de ler, além dessa carta régia, que permite muita reflexão, eu anotei aqui a poesia da Costa e Silva, né? Saudade, asa de dor do pensamento, gemidos vãos de canaviais ao vento, as mortalhas de névoa sobre a serra, saudade, ó Parnaíba, velho monge, as barbas brancas alongando, e ao longe o mugido dos bois da minha terra. A poesia é forte, a poesia é bela. Para quem se desliga da história, imagina uma importância para a dinâmica socioeconômica que Parnaíba, o rio Parnaíba não teve. Outros rios tiveram função muito mais dinâmica, de concentração, que me refiro aqui aos afluentes do Parnaíba. Mas aqui ainda nessa poesia, veja, a poesia é forte e fala de canaviais ao vento. Ele se referia
Amarante, né? Uma das cidades consolidadas com a navegação fluvial. Aliás, um encanto, né? De cidade, faz tempo que eu não vou, mas tenho a melhor lembrança de Amarante. Pois bem, dá uma ideia de um Piauí que não existia, o Canaviais ao Vento. A experiência de Amarante, lá, o Palmeirais, o canavial em si, foi muito restrito. Muito restrito. Quando eu comecei a pesquisar, praticamente não existia mais. Aonde se produzia cana no Piauí, olha que era um período de alta valorização da cana por conta dos programas da ditadura, né, para a utilização do álcool, né, do álcool hidratado. A grande produção estava voltada para cachaça, era no município de Castelo, aqui, mais para a banda da... Não, não tem cabimento a gente pensar no Piauí a partir da menção da poesia do Costa Silva, da Costa Silva. Né? Canaviais ao vento, canaviais ao vento. Essa é uma imagem de alguém que estava emocionalmente ligado a, a um espaço, né, muito restrito. Né? A outra, a outra citação aqui que eu tenho, eu já mencionei, mas eu vou fazer registro, porque eu acho, sabe, me ajudou demais, né? É do Odilon Nunes, Capitão de Abreu, né? As vias de ligação entre povoados, vilas e cidades não passavam de caminhos mais largos ou mais estreitos, dependendo da intensidade da sua procura, dando passagem a mascates com suas tropas de burro. Tão precários eram esses caminhos que as correspondências e encomendas demoravam meses até chegar ao destino, a seu destino. Os caminhos vicinais ligavam fazendas, sítios e povoados do interior. Realmente, imaginemos ou reflitamos sobre um vasto espaço de 250 mil quilômetros quadrados desintegrado. E, dependendo, nós vimos lá a Carta Régia, era o governador do Ceará que tinha que fazer o levantamento do Rio Parnaíba, e posteriormente nós tivemos, eu não vou voltar, mas vou só relembrar, que já foi mencionado em aulas passadas, né, a autoridade maranhense e a autoridade pernambucana, a autoridade salvadorenha, não, a autoridade baiana, né, dando as cartas no Piauí, distribuindo Sérgio Marias, tomando iniciativas é, é, relativamente à distribuição fundiária, à arrecadação e tudo mais. A autoridade piauiense, também já mencionei isso, essa é uma tese que eu levanto, ela vem pela primeira vez, ela se faz sentir com o Visconde da Parnaíba e particularmente depois do massacre dos Balaios, 1842. Nós ainda trataremos dos Balaios, porque é um evento de extrema relevância para a história do Piauí, mas fica aqui o registro para que não nos esqueçamos em nossas reflexões. Eu queria passar agora para o desenvolvimento da indústria do Piauí. Eu dei um toque acerca das charqueadas, mas é também em meados do século XIX que um comerciante inglês, Paul Samuel Hurst, os mais antigos de Parnaíba ainda têm a memória desse nome, Paul Samuel Hurst, que estava pesquisando o que seria possível vender, o que daria lucro. E ele, então, chegou a explorar a navegação. Já um dos principais empresários, né, termo novo, né, termo recente, termo atual, o inglês. Depois vem a Casa Inglesa. O Samuel Hurst não participava da Casa Inglesa. Ele teve outra empresa importante, que foi a Bulls Line. A Bulls Line, ela foi tão significativa para para Parnaíba, para o Piauí, para a navegação, para o comércio, estabeleceu uma casa imponente, bem aqui ao lado,
bem ao lado mesmo, literalmente, a 20 metros daqui, talvez 30 metros daqui de onde eu estou falando, para quem conhece o gabinete de leitura. Uma casa linda, uma casa imponente, uma casa que estava reveladora da pujança do Parnaíba. Essa casa foi posta ao chão por quem? Pelo novo magnata do comércio, João Claudino, Armazém Paraíba. Armazém Paraíba pôs esse marco arquitetônico, né, de extrema relevância, né, para colocar nos seus. Aí, a fachada do armazém dele é uma. Da mesma que se encontra em qualquer cidade. É padronizada e ela choca visualmente com uma construção sobrevivente que, por acaso, talvez seja mais a de porte mais chamativo, que é o prédio da Casa Inglesa. Mas voltando aqui, tinha os ingleses, foram pioneiros, né? Como nós sabemos, a Inglaterra concentrava a principal potência mercantil, né? E Portugal se subordinou à Inglaterra e depois o Império Brasileiro se subordinou também à Inglaterra, né? De sorte que o espaço aqui estava aberto para os ingleses. A marca do poderio inglês sobre o Império ainda está presente, sobre a República também, ainda está presente em Parnaíba, porque talvez a principal edificação do século XIX, em termos assim, arquitetônicos, tem arquitetos aqui nos acompanhando, tem a Vejativa, vejo Regis, talvez haja mais, não estou vendo todo mundo, né, que possam dizer se eu estou falando besteira. Mas do ponto de vista arquitetônico, talvez seja isso. Há outra potência comercial, que era a Casa Marc Jacob. Essa, inclusive, eu tive chance de conhecer mais de perto a sua história, porque eu biografei um dos descendentes do Jacó, né? Que foi o Pierre Seligman. Pierre Seligman foi grande amigo meu e foi quem me recebeu em Paris quando eu saí da cadeia. E ele era um ex-combatente, um ex-maqui, um participante da resistência contra o nazismo, Pierre Seligman. Então, através do Seligman, eu fiquei conhecendo um bocado a história da casa Marc Jacob, né? Pierre Seligman, para os que estão mais familiarizados com a história local, era irmão de Marcel Seligman, né? Irmão de Marcel. Marcel era conservador e Pierre era sempre de vanguarda política. Ele ajudou, inclusive, o movimento de solidariedade aos prisioneiros políticos no Brasil. Foi um dos grandes apoios que nós tivemos em Paris na época mais dura. Pois bem, o Marc Jacob era judeu, né? E chegou aqui no século XIX. O Roland Jacob, que se tornou mais conhecido, era sobrinho dele, né? Era sobrinho do Marc Jacob. Os judeus se espalhavam pelo mundo e, posteriormente, iam agregando familiares. Esse processo aconteceu aqui. Quando eles chegavam, eles tinham já o domínio do comércio. Marcel Seligman participou fez digamos, a formação em altos estudos do comércio em Paris, ainda na Primeira República. E ele foi contratado aqui para. Primeiro, ele foi para Fortaleza, e em seguida, lá em Fortaleza também tinha o mesmo sistema, eram ingleses, eram franceses, que monopolizavam tudo, o comércio externo. Quem conhece Fortaleza e visita o Centro Dragão do Mar, você tem lá a presença do Boris Frère, que era a Casa Boris, né, que tinha relações familiares com os judeus aqui de Parnaíba. Bom, nisso aparece um outro tipo de empresário que vem do Ceará, que é a família Correia, que se dedicou à indústria. Moraes Correia, é aqui dessa zona leste do Ceará. É exatamente o Moraes Correia, em particular, um homem que ficou conhecido, popularmente conhecido como Zeca Correia, que chega a desenvolver procedimentos industriais avançados. Essas empresas de adventícios estrangeiros, elas se dividiam entre comércio, né, e indústria. Mas quem fixou mesmo o grande empreendimento industrial foram os Correios, os Moraes Correia.
Portanto, foi gente nossa, gente da terra. E eles consolidaram, de fato, um grande polo. O cemitério de indústrias, imponente, ainda hoje existente, mostra a imponência, a pujança dessa experiência industrial de Parnaíba. A questão é por que isso acabou? E a explicação não pode ser dada apenas, do meu ponto de vista, por conta de fatores locais. Eu acho que a compreensão do colapso da indústria requer uma visão mais abrangente do processo da geopolítica. Nessa época, foi a época que, me permitam lembrar, que os europeus conseguiram romper a barreira secular, né, que lhes impedia a ocupação da África. A ocupação da África. Por que os europeus nunca conseguiram penetrar mesmo na África e buscar, digamos assim, na África o que eles encontrariam na América, no caso, inclusive, na América do Sul? A África estava apta para produzir açúcar, tinha ouro, a África tinha, né, tinha oleaginosas. Né? Eu não vou me alongar nisso, já escrevi acerca disso. Vocês vão ter referência nesse livro, né, dos vaqueiros, e em outros livros também, referência a isso. Mas quero lembrar, foi a capacidade militar, técnica, que permitiu, a técnica militar, que permitiu o europeu entrar no território africano e lá encontrar sucedâneos para os nossos produtos estrativistas, em particular as oleaginosas. Nós temos uma oleaginosa dominante aqui, que é o babaçu. E temos uma cerífica também, que é a carnaúba, cuja valorização se deu porque o europeu levou para a Europa para examinar, ainda no século XIX, viu a potencialidade da carnaúba. Pois bem, a Parnaíba ou o Piauí nunca conseguiu industrializar nada de carnaúba, que tornava-se, no final do século XIX, já um produto estratégico. Quando se diz produto estratégico, é que a valorização dele é impositiva. Por que era estratégico? Porque ele servia, vejam que coisa, ele servia a máquina de guerra, era lubrificante de canhão. Houve uma explosão da metalurgia, da engenharia metalúrgica, e os canhões de longo alcance e sem fumaça, né, passaram a ser empregados e fabricados em escala industrial. A demanda por cera cresceu absurdamente, portanto, era um produto estratégico. Esse produto estratégico, nós sempre o vendemos a, a, a baixíssimo preço, porque vendemos in natura. Eram os tijolos. Né? A cera era classificada e a melhor cera era. Ele tem diversas outras aplicações, a cera de carnaúba, 1000 aplicações. Mas eu registro essa de natureza militar para defender a tese de que o Brasil tinha um produto estratégico de alta valorização e de alto preço, e não industrializou e esperou a perda de valor desse produto. Né? A perda de valor ocorreu, obviamente, com o avanço da indústria química. A indústria química conseguiu sucedâneos para a cera de carnaúba. É uma história meio trágica, né? Essa de nós não aproveitarmos um produto estratégico. A importância foi tão grande que o Piauí passou a figurar, acho que eu já mencionei isso aqui, né? Faço o registro, tem certas coisas que vale a pena repetir. O Piauí chegou a figurar com grande destaque na pauta de exportações do Brasil. A Segunda Guerra Mundial, o estrangeiro, o mundo industrializado, precisou de borracha, né, e de cera de carnaúba, além de outras coisas, café, que já... Mas a cera de carnaúba entrou em destaque na pauta de exportação do Brasil. As divisas produzidas, repetindo aqui, as divisas produzidas não eram aplicadas no Piauí, eram aplicadas na substituição de importação do Nordeste. Eu não vou detalhar aqui, não vou periodizar isso. Eu tive uma estagiária, tive muitos estagiários, talvez alguns tenham até aqui. Vou ver. Aqui. O Dalton.
Salve, Dalton, querido. Oi, Manuel, estamos na área. É, mas tive diversas vezes que eu insistia no estudo de determinados temas. Eu me lembro que a Terezinha Queiroz pegou um deles, foi o estudo do extrativismo vegetal, e ela tem um bom trabalho aqui sobre isso. Seria interessante, inclusive, explorar melhor essa experiência, porque nós persistimos com condições de ter uma economia extrativista avançada, né? Pois bem, é, as atividades manufatureiras no Piauí, elas mostraram um esplendor, foram limitadas, mostraram um grande esplendor e sumiram. Eu mencionei o caso da África quando eu estava tratando da indústria Moraes. Pois é isso. Eles, em particular uma indústria inglesa chamada Brother Leather, que no Brasil é mais conhecida como GC Leather, até hoje há produtos dessa. Né? Ela é uma grande multinacional, ela tem 1.000 marcas. E dessas marcas, grande parte delas se dedica a margarina. Largo consumo de margarina aqui no Brasil e no mundo. Os óleos vegetais, eles passaram a explorar na África, que era muito mais vantajoso. Essas coisas, é bem difícil você conseguir estudar o Piauí sem dar uma olhada pelo que estava ocorrendo no mundo. O nosso processo aqui sofreu uma interferência muito forte de processos vividos em terras distantes. Tem outra experiência industrial também abortada, essa mais relacionada com a produção algodoeira. O Piauí foi grande produtor de algodão. Não obstante, o Ceará e o Maranhão apareceram como grandes produtores, porque o produto piauiense atravessava a Ibiapaba e atravessava o rio Parnaíba e eram vendidos como produtos maranhenses e cearenses. No caso do algodão, o Itapecuru, né, e o Tocantins foram escoadouros da nossa produção algodoeira. Né? Eu já me referi ao fato de a produção algodoeira atuar em consórcio com a fazenda de criação, prestando um alívio numa unidade produtiva já em crise irreversível, em crise que passou a sobreviver porque teve esse consórcio com o algodão. E por que, como aparece a oportunidade nisso? Aparece com a Guerra Civil Americana, a Guerra da Secessão. Né? Os Estados Unidos eram os grandes fornecedores para a indústria têxtil inglesa, né? Os Estados Unidos, a exportação estadunidense colapsou, né? E veio, abriu-se para diversos espaços do mundo a produção de algodão, inclusive chegando até aqui. A Inglaterra dominava a indústria têxtil. Houve esforço brasileiro para produzir indústria têxtil, para, para industrializar o algodão. Nós tivemos, inclusive, perto de Teresina, a fábrica de Caxias. Tivemos também experiências aí em outros estados. Isso seria uma grande oportunidade, mas foram abortadas. Todas as experiências foram abortadas. A gente pode se perguntar aqui por que o Estado Nacional Brasileiro, por que a chamada União, não, sabe, não agiu no sentido de proteger. Mas o fato é que nós perdemos a competição. Bom, já falei demais e até agora nenhuma pergunta. Ainda não falei tudo que tinha para falar, mas se tiverem questões, por favor, se manifestem. Posso fazer um? Quem? Euzinho aqui. É, porque depois desse colapso dessas indústrias, Parnaíba nunca mais conseguiu se estabelecer no mercado internacional. O senhor tem... Todo mundo está ouvindo? Deixa eu Estão ouvindo? deixa eu ver aqui. Eu não estou ouvindo. Repita com mais força. Eu estava ouvindo. Ele estava ouvindo. Porque depois do colapso dessas indústrias, Parnaíba ela nunca mais conseguiu se restabelecer no mercado internacional. Ok, excelente. Samara. Samara é uma historiadora. Todos aqui conhecem a Beatriz, né? Mas é a Samara que está me ajudando aqui, me assistindo, no lugar da Beatriz. A Samara, talvez não haja nenhuma afirmação categórica que responda à sua pergunta. Eu coloquei aqui como pergunta essencial a ser respondida por esse curso
de onde vem a refratariedade, a resistência do piauiense às atividades manufatureiras. Fiz o registro. Piauí não tem indústria. O Piauí não tem indústria. Nunca industrializou sequer o seu produto básico. E aparece a indústria em Parnaíba, e essa indústria não é objeto de maior atenção. Aqui eu volto para responder a sua pergunta, Samara, ao esforço dos parnaibanos no sentido de... Valeu, Mário. Mário é um danado. Expôs agora a tese da Terezinha Queiroz. Olha, eu estou sentado aqui no velho prédio do vovô, na Rua Grande da Parnaíba, e ao meu lado tem uma estante com a coleção completa do Almanaque da Parnaíba, editada pelo Bem Bem, editada desde 2024 até quando o vovô morreu, que foi em 1980. Essa coleção, que eu leio, passei a vida lendo e ainda hoje leio, aqui está um bocado da resposta que a questão que a Samara levantou. Ao longo desse tempo, o parnaibano lutou desbragadamente para viabilizar o escoamento através do porto da amarração. Então, foi uma luta, tem capas e capas do Almanaque da Parnaíba, caricaturas, inclusive feita por meu tio, discursos do meu avô e de toda esse meu avô era presidir a associação comercial. Então, foi um longo esforço da elite parnaibana aqui durante, digamos aí, uns 60, 80, talvez um século, para viabilizar esse porto. Mas a elite parnaibana não contou com o poder político do Estado, que estava nas mãos de quem? Das oligarquias tradicionais espalhadas por todo o Piauí, ligadas à pecuária extensiva. Eram oligarquias que não tinham maior sensibilidade com esse tipo de atividade. No livro que nós estamos aqui resumindo nesse curso, que é o que os netos vaqueiros me contaram, eu explorei essa pergunta da Samara longamente com o coronel Pedro Freitas. Coronel Pedro Freitas. Esse coronel mandou e desmandou durante muito tempo. Não é que ele não fosse um homem moderno. Pelo contrário, a família do coronel fez fortuna exportando. Ela foi grande exportadora. Ela teve iniciativa no campo das finanças. Mas o coronel nunca... Vocês podem ler o livro. Eu puxei. O coronel não tinha visão estratégica de sorte a abrir o porto. E poder ele tinha. Esse homem era... Ele fez ministros, muitos governadores, muitos deputados, presidente do Banco do Brasil. Ele fez o presidente do Congresso Nacional por muito tempo. Não era, enfim, não era uma força política inexpressiva, mas ele não conseguia pensar estrategicamente. Pensava na miudeza, né? Na miudeza. Ele gerenciava o que havia. Aqui, olha, ele era muito amigo de meu avô, foi por isso que ele, inclusive, facilitou a nossa conversa. Ele falou para mim de forma absolutamente aberta, né? E eu o conheci criança. Ele chegava aqui, sempre tinha almoço, jantar lá em casa para ele. E o coronel Pedro Freitas era sensível ao discurso do vovô. O vovô era um defensor do porto. O porto não saía. Foi uma luta permanente, né? E o porto não saía. Agora, eu não sei se já está na hora de botar a provocação mais quente, mas eu vou colocar. Ainda tem cabimento o porto? Ainda está na hora de... Manuel, Procede um porto agora? O governador inaugurou um porto. Não devia ter feito isso, porque inaugurou o estacionamento do porto e um trabalho de dragagem. Não foi o porto. O porto não tem condições de receber nada, nenhum navio comercial. Então, não podia ter inaugurado o porto, do meu ponto de vista. Mas o governador inaugurou o porto e provocou um entusiasmo, uma alegria, uma coisa, assim, uma esperança. E é muito perigoso você alimentar a esperança que depois não seja correspondida. É muito. Bom, Manuel, a pergunta é: tem cabimento o porto?
Ô, Manuel, você está me ouvindo? É o Bené. Tem alguém falando? O Bené, Pois não, Bené. você me permite... Eu não tô lhe ouvindo, não. E agora, você está me Fale ouvindo? mais alto, Bené. E agora, você está ouvindo? Bené? Alô, você está me ouvindo? Por que que... Eu estou falando... Eu estou ouvindo. Fale, Bené. Eu gostaria de dar um passo atrás, porque você Ah, não falou... estou ouvindo. Tem algum problema. As outras pessoas estão me ouvindo. Então as outras pessoas estão ouvindo bem. Certo, eu estou ouvindo. Era uma barbeiragem minha aqui no... Então, Manuel, eu gostaria de dar um passo atrás, porque você falou uma coisa extremamente interessante a respeito desta vocação nossa para a exportação das matérias-primas e não se preocupou em manufaturar. O exemplo mais clássico que você falou, que é verdade, o da cera da carnaúba, ainda hoje, mesmo tendo perdido a importância no mercado mundial, o que nós produzimos hoje é nos mesmos moldes do que era há 50, 60, 70 anos atrás, e nós apenas exportamos a cera da carnaúba. A extração dessa cera é feita nos mesmos moldes de 80 anos, 100 anos atrás. É mais do que isso, Bené. É 150 anos. 150 anos. E o mais importante é o seguinte, é que nós produzimos a cera, mas não temos nenhuma influência. Por favor, tem alguém com o Tem microfone microfone ligado, né? aberto. Nós não temos nenhuma influência no preço dessa commodity. Haja vista que, se você for no campo, agora, nesse exato momento, onde está sendo colhido a cera o pó da carnaúba, os trabalhadores estão em condições paupérrimas, porque as indústrias aqui que apenas compram o pó e transformam naqueles blocos, não remunera direito. Por quê? Porque o importador remunera também muito mal essas nossas indústrias. Se nós tivéssemos feito, como você falou, se preocupado com a manufatura, este setor poderia estar numa situação melhor, apesar de hoje ser uma produção pequena comparado ao que era antigamente. É isso. Olha, talvez o principal exemplo de resistência à manufatura é o fato de não termos cuidado do laticínio. A ideia ocorreu já no século XIX, né, com Sampaio, no sul do Piauí. Foi feito, inclusive, um grande investimento. Mas a pergunta é, por que o piauiense é refratário à ação manufatureira? E não vale responder isso de forma panfletária, de forma superficial. Acho que as explicações são graves, elas também não se devem se prender apenas digamos, a uma culpa, uma responsabilidade do piauiense. Trata-se de política nacional, trata-se de jogo internacional, trata-se de macropolítica, e sobre isso a gente vai falar muito ainda. Eu estou insistindo aqui em abrir a reflexão, para não ficarmos somos uns bobalhões, uns atrasados, nada disso. Nada disso. Nós tínhamos aqui, no Piauí, nós tivemos a elite comercial do mundo, na figura de grandes empresários estrangeiros. Eram homens milionários, né? Podiam muita coisa. Nós tivemos integração plena na elite brasileira, a elite política brasileira. Ainda temos. O Piauí nunca deixou de ter ministro, né? Nunca foi assim, sabe? Sempre teve gente destacada. Não foi ausência de representação política. Não foi, digamos, inapetência do piauiense para discutir, para elaborar. Em parte é uma questão cultural, mas eu Professor, acho... Pois não? é o Oscar. Pois não, Oscar. Eu digo, Você em tá- parte é uma questão política, mas tem alguma coisa de cultural também. Pois não, Oscar? Eu pedi essa intervenção para pedir para o senhor responder. Porque o senhor fez a indagação aqui para o corpo de pessoas que estão lhe assistindo. Pode ser que tenha alguém aí com a resposta, mas já são 8h14. Então, eu queria adiantar um negócio e devolver a pergunta para o professor Manuel Domingos, porque a partir daí a gente pode, talvez, ter mais participação do pessoal daqui. Era isso. Eu queria uma resposta direta do professor, que é o Tá certo. Eu estudioso da levantei coisa. diversos elementos em aulas passadas, Oscar, que podem arrumar uma tentativa de resposta, tá? Eu não quero ser taxativo aqui, né? E também esse curso é um curso que apela para a reflexão. Se eu tiver a resposta pronta aqui, eu vou fazer com que não vou me beneficiar da capacidade de cada um de me ajudar a responder, né? Não tenho resposta pronta para as grandes questões, mas eu, enfim, me esforço para formular as questões fundamentais.
E Manuel, por tudo que eu disse, Oscar, eu Tem, acho que... tem alguém lhe procurando aí, tem alguém querendo. O César, né? O César sou eu, Fortes. sou eu. Pois não, Oi, César? Manuel, boa noite. Boa noite a Salve, todos. César. Salve. Manuel, Coisa boa lhe rever. essa... Eu não estou conseguindo encontrar você aqui, mas estou lhe ouvindo, César. Tá bom, tá ótimo. É o seguinte, Manuel, essa pergunta você já tinha colocado, essa provocação dessa, dessa nossa fragilidade industrial, você já tinha me colocado anteriormente, e eu, talvez para a questão da gente pensar melhor sobre essa questão, eu queria acrescentar uma coisa, jogar um molinho na questão, que é o seguinte: na verdade, Manuel, até 1970, talvez, portanto, bem aí, a inapetência industrial não era algo só do Piauí. O Nordeste todo tinha indústria muito fraca, que sofreu alguns esforços aqui e ali, mas com uma industrialização muito fraca. Portanto, não era só um problema do Piauí, nem só do Maranhão, nem só do Ceará. A industrialização do Nordeste, pré-Sudene, era uma gracinha. Em termos de alguma importância para o Brasil, era muito próximo de uma coisa nula. Estou falando a indústria. A partir de 70, ou a partir de 60, 70, especialmente com 34, 18, nós começamos a ter um César, é bom desenvolvimento explicar o industrial de características 3418, que por mais ou favor, menos porque muita gente aqui não capta. 3418. Era bom explicar. é a política de incentivos que foi criada no Brasil por ocasião da criação da Sudene, né? Ideia do Furtado, Chico de Oliveira, etc., que a ideia é de que a nossa industrialização precisaria de grandes incentivos fiscais. E isso realmente fez com que, especialmente nas três maiores cidades, três maiores estados, Bahia, Pernambuco e Ceará, a indústria que era completamente centralizada no eixo Rio-São Paulo-Minas, né? Bastante centralizada, veio trazendo, e aí já é uma história bem comprida, veio trazendo suas filiais, digamos assim, como os entrepostos. Então, criou-se entreposto, especialmente nessas três capitais, nesses três estados, fazendo isso que a gente chama de indústria até hoje. A grosso modo é isso. Então, Manel, me parece que é muito difícil responder essa pergunta que você mesmo está fazendo a título de provocação, e ela é muito interessante, da nossa inapetência para o Piauí. Eu só queria lembrar que essa inapetência é regional, pegando praticamente tudo isso que a gente chama de Nordeste, né, que a gente resolveu chamar de Nordeste, mas que tem uma parada até 1970, quando então aparece esse outro tipo aí, mas que leva a uma outra discussão. Mas eu queria voltar para a tua pergunta. Tua pergunta é por que essa nossa inapetência que vai até hoje? Eu só queria lembrar, fundamentalmente, que essa inapetência era regional e não só estadual. Tá bom? Você tem razão, César, mas me parece que eu coloquei a coisa em termos de radicalidade, né? Nós nunca tivemos aqui, ô César, a, a industrialização teste. O Maranhão teve. A nossa indústria oleaginosa, ela foi avançada, chegou a uma certa produção competitiva, né? Mas ela persistiu no Ceará. E quando emergiu o mercado da castanha, o Ceará logo se destacou, e hoje é o grande... Em 1950, o Ceará já tinha indústria de castanha, e toda a castanha piauiense era transportada para ser industrializada no Ceará. Então, aqui, outra coisa, as possibilidades de desenvolvimento Você falou que não da tínhamos indústria têxtil? aqui... Desculpe? Você falou que nós não tínhamos têxtil, mas aqui em Teresina tinha a grande têxtil nossa, que tocava o sinal às 21 horas, quando na Praça Pedro II todo mundo tinha que se recolher esse horário. Era a nossa grande fábrica, que tinha centenas de empregados. Era bem relevante, viu? Vale a pena trazer essa experiência para a discussão, porque na história econômica se destaca Caxias, não se destaca exatamente a indústria aqui do... Enfim, você tem razão quando fala que o problema da industrialização é regional, mas nenhum estado se compara com o Piauí, em termos de radicalidade. E aponto sempre o seguinte: a nossa produção principal não foi industrializada, com exceção da carne seca, com exceção do Chaves. O Arthur, Oscar, uma das hipóteses, Oscar, né, que eu levanto, Diga. é a da tradicional cultura da terra como reserva de valor. Dito em outras palavras, especulação imobiliária. Especulação imobiliária, rural e urbana. Quem tem dinheiro aplica em terra.
Quem tem terra, quem é proprietário, altamente minha terra, minha propriedade. Né? Com que orgulho eu assinalei essa observação há muitos anos atrás aqui no Piauí, em todo lugar. Pessoa modesta, pessoa de vida simples, mas ao se apresentar a minha propriedade, colega meu de trabalho, eu tenho uma propriedade, ele queria dizer, eu comprei um sítio. Eu tenho, ter propriedade implica em status. Implica em status. Não é o sentido que normalmente o urbano adquire uma propriedade. Com quê? Com finalidades de lazer. Finalidade de lazer. Eventualmente combina com alguma iniciativa de profissão, né? Mas é isso, é uma finalidade de lazer. É uma tendência do urbano buscar. Aqui o que eu percebi era a terra como valor de especulação. Não é à toa que, por exemplo, nós temos Professor, pessoal. Pois não. terra como valor de especulação. Isso Reserva de vale, valor, exato. pois é, Exato. isso vale para o Piauí, mas eu diria que isso vale do Oiapoque ao Chuí. Não, isso é Isso universal. Isso é isso universal. é A economia universal. O marxista. que pode é que nós talvez tenhamos ficado só nessa universalidade e não tenha dado um passo além, né? Quer dizer, agora, a gente podia ter tido esse apreço pela posse da terra e tal, e ter investido na industrialização. Pela sua Tá. fala anterior, me parece que a gente ficou só com o sentimento de posse de terra, e não de posse mais industrialização, que me parece que é o que aconteceu nos outros estados. Posse de terra, todo mundo. Isso é um sentimento, como você disse, universal. É Agora, uma outras prática universal. sociedades têm esse sentimento universal de posse de terra e outros. Olha, Aqui, para nós, parece que só ficou o sentimento de posse de terra. Oscar, isso tem consequências. A Com preservação de grandes certeza. glebas em poucas mãos, o Piauí tinha a maior concentração fundiária do Brasil há 40 anos atrás. Né? A maior concentração fundiária do Brasil era no Piauí. E eu perguntava por que isso, meu Deus? Havia um piauiense no sul do estado que entrava na lista do maior proprietário de terra do Brasil. Ele morava em Floriano e chegou a ser deputado federal. A grande propriedade, ela inibe a emergência de classe média consumidora. A classe média é fundamental para o surgimento de manufatura. Então, nós temos aqui que raciocinar com diversas coisas, Oscar. A classe Eu média, espero que neste curso a gente tenha um momento para discutir o que é o estado do Piauí do ponto de vista de latifundiários, pequenos proprietários, o que é essa terra nossa aqui, motivo desse curso, em termos. Porque o senhor me deu um dado agora que me era estranho, né? O maior proprietário de terras do Brasil ser um piauiense. Então, eu espero que esse curso, ao longo do curso, eu tenha essa resposta de como é caracterizado a posse da terra no Piauí. como é a estrutura fundiária? Isso. Nós temos os dados relativos ao passado e vamos apresentar já publicados, né? E vamos aqui discutir a atualidade, né? Agora, se tratava do Filomeno, eu esqueci o sobrenome dele. É uma figura interessante, eu conheci pessoalmente, lá de Floriano. Porque há poucos dias eu conversava com uma pessoa de Picos, que eu acho que muitos daqui da sala conhecem, a professora Oneide Rocha, que eu resgatava algumas histórias mais antigas, ela dizia, não, aqui a gente não teve, aqui na região de Picos, a gente não tinha uma característica de grandes latifundiários, né? Então, assim, eu queria ter um momento É aqui no curso verdade. que a gente tivesse essa caracterização da posse da terra no Piauí. Tecnicamente se diz quadro fundiário, né? A caracterização do quadro fundiário, né? A distribuição da propriedade do uso da terra. Nós vamos tratar disso, vamos oferecer as Certo. tabelas atualizadas. Agora, essa professora, ela se distingue por... Ela estava tratando de picos, e picos é uma situação especial. Não há explicação para o desenvolvimento de picos relativamente aos outros municípios, senão a de que era o quadro fundiário de picos, aí já era diferente. Era uma explosão de microfúndios. Tem estudo meu, publicado pela Fundação CEPA, naquela época, mostrando como o problema de picos era reconcentrar, porque ficou tão partilhado, tão atomizada a propriedade, que ficava improdutiva também.
o latifúndio é improdutivo porque é impossível. E o microfúndio também pode se tornar inviável economicamente. E era o caso do Picos. Foi isso que permitiu a falência de uma das culturas comerciais importantes, a cultura do alho. Você sabia que o Piauí foi grande produtor de alho? Guaribas, que Meu concentrava lá. município de Bocaina. Exatamente. E perdeu a corrida nesse produto. Mas, enfim, o congelamento da estrutura fundiária está associado é impeditivo da emergência de manufatura. Esse quadro fundiário engessado, ele reflete o que eu chamo de preservação da terra como reserva de valor. Manuel? Manuel, Pois me não. permita uma provocação, por favor. Antes de você Tô- falar, é o Dalton, né? É o Perfeitamente. César. É o Dalton. Antes, eu queria ainda levantar aqui a ideia do César, me referir à conta do César. Oi. Essa, digamos, tendência geral do Nordeste, ela está explicada, relativamente explicada, né, pelos nossos professores, o Celso Furtado, o Chico de Oliveira. Né? Isso. Agora, o caso específico do Piauí é que chama atenção, porque em outros locais do Brasil não aconteceu digamos, essa concentração industrial avançada em Parnaíba e também essa vasta produção pecuarista que sustentou boa parte do Nordeste. Então, Manel, pois não. oi. Eu queria acrescentar uma coisa, queria chamar a atenção, sublinhar, na verdade, uma coisa que você mesmo acabou de falar, que é sobre a propriedade da terra e a inibição do surgimento da classe média. Efetivamente, essa ausência quase da classe média, que de certa maneira até hoje nós temos no Nordeste e aqui no Piauí em particular, onde a gente sempre falou que é calça de veludo, bumbum de fora. Então, essa ausência da classe média realmente se inibe muito. Isso quer dizer mercado local inexistente. Então, na verdade, o mercado local do Piauí, não só do Piauí, como eu colocaria de todo o Nordeste, é muito pequeno. E por isso, porque pequena é a classe média, e isso fez com que a pequenininha indústria que nós temos hoje se concentra nesses 3 maiores estados, Bahia, Pernambuco e Ceará, que na verdade são entrepostos, que cada um tem o seu domínio de uma área absolutamente subjugada, onde, por exemplo, o Ceará é forte, o Piauí e o Maranhão são tidos como áreas de influência, Rio Grande do Norte também, do Ceará. E assim, por outro lado, nós estudamos muito em economia esse tipo de dependência, de dependências que são colocadas em entrepostos e que no Brasil se encaixa muito bem. Isso é só uma dica que você mesmo deu sobre a questão da fragilidade da nossa classe média. Câmbio. Pois é. Mas o Dalton queria falar também. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Manuel. Boa noite a todos os colegas presentes aqui. Eu queria, Manuel, fazer uma reflexão. Essa questão da propriedade, que você me parece que colocou muito bem, ela tem a ver com a base econômica que sustentou o processo de ocupação do território. Portanto, a pecuária foi essa atividade que permitiu a ocupação do território. E foi esse tipo de economia, esse tipo de atividade econômica que forjou a estrutura fundiária do nosso Estado ao longo do processo de ocupação desse território. E isso tem, me parece, e eu queria que você comentasse, impactos importantes, não só em relação ao desenvolvimento industrial, que eu já quero adiantar que concordo com o César, sobre essa questão da regionalidade em relação ao não desenvolvimento industrial. Não o caso piauiense precisa ser pensado do ponto de vista mais regional, e também em relação à agricultura, ou seja, a pecuária, esse tipo de atividade econômica que forjou a estrutura fundiária a qual você se refere, tem relação também, tem impacto também no não desenvolvimento da agricultura de um modo mais geral no Piauí. Não é? Você veja, por exemplo, que até muito recentemente, praticamente todos os hortifrutigranjeiros que nós consumimos em Teresina vinham da região, vinham do Ceará, da região de Tianguá. Né? E hoje ainda é muito forte os produtos que vêm daquela região para cá. Então a pecuária também teve esse impacto que eu acho que era importante. Eu queria que você comentasse isso, o impacto da pecuária em relação à agricultura. Né? Embora eu concorde inteiramente com você que não dá para entender o Piauí, e o César já disse, sem olhar para o Nordeste, e você, de forma muito acertada, diz sem olhar para o que está acontecendo no mundo. Porque aqui vai ser demandado aquilo que o mundo está demandando. Né? Aí eu retomo a tese clássica do Caio Prado sobre o sentido da colonização, com a qual eu concordo inteiramente. Aliás,
Infelizmente, o Caio Prado é pouquíssimo citado hoje nas universidades brasileiras, embora muita gente use a tese central dele sem citá-lo. Então, esse é um comentário que eu gostaria que você pudesse nos ajudar. Uma outra questão, mano, é o seguinte: o Caio Prado fala no uso do rio Parnaíba, na época da pecuária, após a carne de sol. Ou seja, as charqueadas permitiram o transporte da boiada, digamos, deitada em vez da boiada em pé, através de trechos do rio Parnaíba. Ora o Caio Prado fala no rio Parnaíba, ora ele fala em Vale do Parnaíba. Como a bacia hidrográfica do Parnaíba atinge 98% do Piauí, é perfeitamente possível que o transporte fosse feito também usando os afluentes do rio. E, por fim, queria, Manuel, lembrar que há uma tese de doutorado publicada em 2010 da Gersinaí Gandara. Os pais dela são de Floriano, mas ela cresceu em Goiás. Fez uma belíssima tese sobre o rio Parnaíba, o impacto da história do rio na constituição das cidades, que ela chama de cidades-beira. O título do trabalho é O Rio Parnaíba e as Cidades-Beira, 1850 a 1950. É um trabalho que eu acho muito interessante sobre essa relação do rio com a criação dessas cidades ribeirinhas e, sobretudo, sobre a navegabilidade do rio, quando ela traz fontes muito interessantes que ela foi buscar lá nos arquivos ultramarinos em Lisboa, e acho que ela é um trabalho interessante para a gente também estar olhando. Era isso, Manuel. Obrigado pelo espaço. Um abraço, gente. Boa noite. Dalton, você termina de me fazer corrigir um erro grave, porque eu passei a noite ontem lendo a tese da Gandara e a usei aqui hoje, e não mencionei. Então, eu corrijo agora o erro, mas quando eu comecei citando a Carta Régia, eu tirei exatamente da tese dela. Eu não dei os devidos créditos, que você, infelizmente, me ajuda a corrigir esse erro. Quanto ao impacto da pecuária extensiva na configuração do quadro fundiário, ou seja, da predominância do latifúndio, nós já tratamos disso aqui em duas aulas. Vamos continuar tratando. A pecuária foi importante demais para não moldar um bocado da nossa personalidade. Então, hoje eu quis trazer mais para Parnaíba, porque foi essa experiência de aristocracia comercial que se conjugou por um momento com a experiência industrial que chama a atenção. Por isso que eu fiquei um objetivo de compreender esse negócio e verificar o seguinte: os parnaibanos, eles tinham um peso econômico muito grande, a elite parnaibana. Vou aqui já adiantar uma tese, né? E acho que eram presunçosos, no sentido de serem tão relevantes. A maior parte do imposto arrecadado no Piauí era em Parnaíba, até o começo da ditadura militar. Era mais de 60% do imposto piauiense era arrecadado aqui. E não tinha representação política na altura. Não teve isso durante o Império, não teve isso durante boa parte da República. Sabe quando a representação parnaibana começa a se fazer sentir? Quando Parnaíba começa a ficar decadente. Aí nós temos o caso, o primeiro governador foi o Chagas Rodrigues, inclusive de mentalidade progressista. Depois nós tivemos o Alberto Silva, né, que teve uma grande influência na configuração aí dos planos de desenvolvimento do Piauí. O Alberto Silva era um sonhador, um lançador de ideias, discutia estrategicamente, concordemos ou não, ele conseguia colocar em pauta, na pauta política, grandes temas. Inclusive, teve a audácia de tentar a recuperação da navegação fluvial. Ao meu ver, já completamente sem condições. Eu estava nessa ocasião da construção da Barca do Sal, e foi realmente uma coisa que estava inviável já pelas próprias condições do Rio, né? Mas, digamos, as proposições de Alberto Silva, elas levavam em conta, elas movimentavam a discussão sobre o desenvolvimento do Piauí. O traçado estratégico das estradas, né, no qual ele se destacou, isso ajudou muito. Nós estamos em período eleitoral e é impressionante como as discussões sobre o desenvolvimento deveriam estar em pauta, né? Vocês não acham? A ocasião de eleições é sempre momentos que se deveria discutir projetos de desenvolvimento, inclusive abrangendo as temáticas menos
menos conhecida, aspectos menos, seria um momento de socializar informações, análises, ideias, propostas, né? Mas é impressionante como é exatamente nesse momento de efervescência política ou de reprodução do poder, né, em que esse tipo de discussão é boicotado por assuntos terciários. Eu acho que esse curso aqui, em pleno momento eleitoral, e quando uma guerra aí mundial está explodindo, né, não deixa de ser uma resistência, não é não, Oscar? Uma forma, uma forma de resistir, de, opa, gente, o mundo está pegando fogo, as eleições estão aí, mas nós não podemos parar de Não, discutir, não nós não podemos. podemos parar, e eu acho que, mesmo em pleno processo eleitoral, é muito bem-vindo o curso, porque faz a gente refletir. Sem refletir sobre o que fomos, a gente não conseguirá construir o que, que a gente vai ser. Então, eu estou assim, me sentindo, usando aqui a expressão do meu presidente, como nunca antes na história minha de estudante. Eu estudei em São Paulo a vida inteira, primário, ginásio, colégio, faculdade. Depois é que eu vim para o Piauí, e eu tenho uma necessidade muito grande de saber sobre o Piauí. E aí ouvir Manuel Domingos a cada terça e quinta é satisfazer esse desejo que eu tenho. Eu estou muito satisfeito com o curso, professor. Vamos tocar para frente, vamos nessa. Siga aí. Obrigado, obrigado, Oscar. Você é um generoso que gosta de estimular a gente, né? Alguma outra questão mais? Alguma pergunta? Alguma sugestão também? Oi, Manuel. Tá me ouvindo? Tô, é Eugênia? É a Adriana. Oi, Adriana, querida, tudo bem? Vou aparecer aqui. Tô até tímida no meio desse povo que tá fazendo esse curso. Tem É muita isso. gente que conhece muita coisa e eu conheço pouco. Mas como eu trabalho no setor agropecuário, é uma coisa que me incomoda muito e que eu vim fazer esse curso para ver se eu consigo entender e consigo acalmar meu coração para ver se a gente consegue mudar isso aqui nesse estado. Eu trabalho no Ministério da Agricultura, sou engenheira agrônoma, estou falando isso para o povo, mano, porque o pessoal não me conhece. E trabalho hoje em dia com fiscalização de produtos orgânicos. Não sei se vocês sabem, o Piauí é o 7º estado em número de produtores orgânicos no Brasil. Mas a nossa cadeia mais forte de produção orgânica é o mel de abelhas. E eu estou assistindo esse curso aqui, aí fica falando, não, porque nós já tivemos muita carne de charque, nós já tivemos alho. E nós agora estamos assistindo, que daqui a um tempo nós vamos dizer, nós tivemos muito mel orgânico produzido no Piauí. Uma coisa que me incomoda muito é que sempre, quando a gente procura o desenvolvimento, a gente destrói o que estava sendo feito, o que tinha de interessante, de desenvolvido naquele lugar. E é isso que eu tento entender, por que nesse estado, a gente, para desenvolver uma coisa, a gente tem que desmanchar a outra. Porque é isso que eu vejo todo o tempo no setor agropecuário. Quando a gente estuda um pouquinho, a gente vê que foi produtor de uma coisa, e agora nós estamos vivenciando isso. Por quê? Porque o pessoal está deixando as áreas de produção de soja tomar conta da área de produção de mel, e nós vamos perder a condição de produtores de mel, de maior produtor de mel orgânico do Brasil. É, E é essa coisa que me deixa realmente muito incomodada. E eu participo de vários fóruns do setor agropecuário, do Conselho de Desenvolvimento Rural e Política Agrícola, de várias cadeias produtivas. E você chega nesses fóruns, nós temos técnicos, professores, e não tem proposta de resolver as coisas que nós estamos assistindo sendo desmanchadas. Isso me apavora. A gente passa a serra, chega bem ali no Ceará, e as coisas são diferentes. Eu acho que o Nordeste não é igual, não. Aqui o negócio é bem mais complicado, porque eu tenho a felicidade de andar trabalhando com a agricultura familiar em vários estados do Brasil. E vejo que aqui no Piauí é bem mais difícil da gente conseguir fazer qualquer coisa. Era isso só que eu queria dizer, mas obrigada aí, um abraço, estou eu adorando. adorei, Adriana, adorei. Eu queria aqui relembrar algumas coisas. As suas preocupações são corretíssimas. Deixa eu lembrar aqui, ó, eu estava na direção do CNPq quando o Roberto Amaral combinou com o Lula, vamos descentralizar a pesquisa, né? Aí, que diabo nós vamos fazer para o Piauí, né? Aí eu chutei a seguinte ideia, que o Piauí deveria ser a ponta da tecnologia nacional em termos de mel. Um instituto nacional, agasalhar um instituto, concentrar a competência nacional relativamente ao mel. Aí conversei longamente, diversas vezes, com o Hélio, que eu tinha sido eleito governador pela primeira vez. Acho que foi em 2003, né? Em 2003. Aí eu, inclusive, estava em Brasília e fiz as malas, vim para o Piauí, conversei longamente em todas as universidades. A capacidade técnica naquela época era muito pequena, né? E a antenação do mundo acadêmico também era precária. A Fundação de Amparo à Pesquisa no Piauí era um arremedo, era uma pilhéria. Era uma pilhéria. Eu me lembro que
O primeiro dirigente com o qual eu conversei era um ex-prefeito que tinha sido derrotado. Aí arranjaram para botar o rapaz lá. Eu, inclusive, cheguei para o Wellington e disse: o Wellington não dá certo. Tem que botar pelo menos um professor com o qual possa dialogar. Porque se trata de uma fundação de amparo à pesquisa. Aí, daí veio um professor da Federal do Piauí e as coisas melhoraram. Né? Mas eu diria que, tanto em termos políticos quanto em termos de comunidade científica e acadêmica, não houve condições de aproveitar aquele negócio. Eram duas coisas que eu gostaria de ter feito aqui no Piauí, que eram esse Instituto de Alta Tecnologia, Instituto Nacional do NEL, né, e também o Instituto Nacional do Semiárido, que terminou sendo totalmente... Eu fiz o projeto original do Instituto do Semiárido. Eu fiquei muito, profundamente chateado, porque deturparam completamente o projeto e o Eduardo Campos, governador de Pernambuco, brigou, fez uma confusão danada e terminou desviando o projeto do Piauí para o Ceará. Nessa mesma ocasião, estava em pauta uma outra discussão, Adriana, era a transposição do São Francisco. Aí eu conversava com o governo, exatamente, foi para Paraíba, né? Instituto Nacional do Semiárido. E ainda apareceu de quebra uma universidade do semiárido em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nessa mesma época, Adriana, que a minha preocupação com o mel, o Piauí naquelas circunstâncias era o principal, eu acho que era o primeiro ou o segundo produtor de mel do Brasil. E veio essa proposta de transposição do São Francisco. Aí o Elton me perguntou, eu disse, sou contra. Sou contra, porque isso é continuar a política hidráulica que sempre concentrou investimentos públicos no Ceará. O Ceará é o espaço que mais tem água superficial, artificialmente acumulada do mundo. Sempre com o mesmo discurso, e enquanto isso, a nossa bacia do Parnaíba precisa ser explorada de sorte a chegar a nossa água. Nós temos muita água, mas a água não chega até a produção. Então, o Wellington, se a gente entra nessa aí, a gente vai sair prejudicado. Vamos continuar com a mesma política. Isso tinha também a discussão ecológica, né? A transposição traria impactos e tudo. E eu dizia naquela circunstância, a água não vai servir para o povo beber, não vai servir para o planejamento, desculpe, para o saneamento, como estão alegando. Era o Ciro Gomes, o propositor. O projeto do Ciro Gomes, mas o Lula abraçou o projeto do Ciro Gomes. Talvez, inclusive, que o Ciro Gomes fazia tanta confusão, eu lembro demais, eu fui falar no Denox, o Denox me chamou nessa situação, eu fui até o Denox e lá me manifestei claramente. Depois o Ciro Gomes veio reclamar do presidente, do diretor do Denox, que eu tinha ido falar no Denox contra o projeto. Eu digo, rapaz, a função, eu estou aqui como cientista, a minha função é discutir isso, se for para bater palmas enfim, o Wellington terminou meio que silenciando relativamente ao deixou passar. E a coisa foi, enfim, foi um grande investimento, esse da transposição, e o Piauí não teve contrapartida nessa história. Apresentou-se como um investimento regional, no qual o Piauí não participou. Sinceramente, o Piauí não participou. E, finalmente, alguém mexeu aqui no agronegócio, foi a Eugênia, certamente, né? E aí, Eugênia, eu já estava completando a consideração sobre a fala da Adriana, que é a seguinte: naquela época, ainda não estava claro qual era a postura do governo Lula, né, naquela época de proposição do Instituto Nacional do Mel, né, qual seria a postura do governo Lula frente à expansão da monocultura da soja. Isso só veio ficar mais claro. Eu pensei que houvesse alternativa. Eu acreditava, mas nos últimos 20 anos, o que nós tivemos foi uma ofensiva cada vez maior. Eugênio. Manuel, é sobre a fala da Adriana. Eu acredito e sou partidária de que a cadeia produtiva do mel, ela se desenvolveu e se consolidou por conta de estar no semiárido, que era uma terra inadaptada para o plantio de soja e das monoculturas do arroz, do milho e do algodão, certo? Então, por isso ela se desenvolveu. E eu acho que, aos poucos, você vai encaminhando a produção de soja também para a área do semiárido, certo? Mas o desenvolvimento da monocultura da soja, ele se dá basicamente ainda do início da década de 80, quando a Embrapa conseguiu desenvolver espécie adaptada, uma variedade adaptada para o cerrado brasileiro, para o cerrado do Piauí, que não tinha muito menos água. Então, é por isso que Você sabe, Eugênia, quando é que ela chega para o Piauí? Tá? Agora, a soja, final da década de 80, ela já estava em pleno aprovação pelos governos. Sim, mas o Piauí ela chega no final da década de 80.
plantio de arroz e posteriormente da soja. Mas o problema é a transgênica, né, Eugênia, que entrou já no 2000 e pouco. Mas a transgênica também precisa de uma espécie adaptada para o semiárido. Não é a transgênica que vai mudar isso. São as espécies mais adaptadas, certo? Mas nós temos Agora, a mesma coisa que aconteceu que poderá acontecer com o mel, é a questão do caju, certo? O Piauí já foi um dos maiores produtores de caju e hoje não é mais. ameaça de Nossa produção é ínfima. ameaça no Cada vez é menor. semiárido, viu, gente? Ameaça no semiárido é a fruticultura. Porque É a também fruticultura. Mas a questão da água também. Porque para todos- você ter fruticultura, você tem que ter irrigação e tem que ter água. todos os sistemas de produção são baseados em uso intensivo de agrotóxicos. Uso E- intensivo de agrotóxico e com alto consumo de água. Os recursos hídricos são muito escassos. Sim. E Certo? aí, Então, eu vou deixar que para falar do agronegócio em outra oportunidade. Tchau. Tá mas bom? eu quero dizer que é o seguinte, que nós estamos perdendo, não é só soja que está impactando a produção de mel, orgânico. É a fruticultura que está tomando conta também do semiárido. Então, eu estou falando isso porque eu acompanho isso todo o tempo. E a gente apresentou no seminário de apicultura agora, acho que em maio, em Piracuruca, exatamente a redução da área de produção de mel orgânico no Piauí, que ela está encolhendo. Então, a gente já está assistindo isso, ela está encolhendo, daqui a E pouco a gente não acaba. tem produção de outro mel, basicamente é um orgânico. E Olha, a gente está sempre se Depois a gente espelhando, fala de agronegócio. Tchau! o Piauí está sempre se espelhando em exemplos que estão sendo implantados em outros lugares, no Ceará, no Pernambuco. Eu acho que a gente não se volta nunca para a nossa produção interna, para desenvolver aquilo que nós temos de melhor, certo? E aí a gente está caindo sempre estamos ficando sempre a reboque de outras produções. Isso é verdade desde a época da colonização. Ótima as intervenções de vocês. Essa lembrança do mel reforça, Adriana, essa preocupação acerca da ausência de manufatura, porque o mel nós sabemos que pode gerar aí uma diversidade de produtos, né? Nós produzimos para outros industrializar, né? Agora, adorei o encontro, adorei a discussão. Nós estamos já chegando a 2 horas de encontro. Nós vamos encerrar e eu queria deixar aqui a vocês a seguinte: nós vamos nos encontrar na quinta-feira. Manuel, desculpa, Pois não. sou eu, a TT. Eu também quero falar só uma coisinha, porque eu sou do INCRA, né, também, trabalho com a regularização fundiária, eu trabalho no cadastro rural, e essa questão fundiária do nosso estado, tá, assim, dos últimos 20 anos, que eu estudo, meu mestrado, foi a ocupação do Cerrado Piauiense, modelo agrícola de desenvolvimento sustentável, em que eu fui orientanda da Socorro Lira. Então, assim, essa questão da ocupação e que reflete hoje essa questão do capitalismo que ninguém não traz à tona isso. E aí, naquele seu livro, o que os vaqueiros me disseram, tem uma coisa que você fala em que o atraso do Nordeste se dá por falta de investimento. Na verdade, esse modelo da colonização, e quando a gente fala de descolonizar, ele continua, permanece até hoje, certo? Antes eram terras e ainda continua, mas hoje, por exemplo, o Piauí exporta a maior quantidade de energia eólica e solar da América Latina, está aqui no Piauí. A gente exporta para garantir a indústria de Minas, de São Paulo, e o restante vai para a Europa. Mas os nossos IDHs continuam baixos. O que eu quero dizer com isso? É que esse modelo de ocupação do nosso território, baseado no eurocentrismo, né, nesse modelo europeu, a gente nunca avançou. Eu lembro que eu fiz uma capacitação com a Tânia Bacelar, uma economista famosa, e ela disse, não, o pessoal da Europa e tal diziam que a nossa tendência do Brasil não era ter indústria, era só mesmo para plantar e exportar, era agroexportação. E que mudou muito pouco o produto, né? Já foi algodão, já foi café, hoje é soja, é abacaxi, é uva também, já aí na beira do São Francisco. Agora, o que eu quero lhe dizer é o seguinte, com relação a essa questão latifundiária, de terras aqui no Piauí, o Estado deve ser, eu não sei quem é que está estudando isso hoje, mas essa ocupação com grilagem de terras é uma coisa absurda. Eu vou só dizer uma coisa aqui. TT, será que essas suas observações são de extrema relevância? Ah, Estão contempladas nas próximas aulas. tá, então Nós já tá. extrapolamos o tempo de hoje. Eu adorei a intervenção das explodidas agrônomas, né? Tem agrônomo aí que ficou calado. Tem professor de agronomia aí que ficou calado. Mas não seria o caso de nós guardarmos essas suas observações para as próximas Pois aulas? vamos Nós vamos ter a guardar. ocasião de explorar tudo isso. Você aceita? Aceita. Bom, ficou um bocado de questão pendurada, mas a gente vai ter a ocasião de explorar. Esse curso não é um curso dado de afogadilho, vamos ter bastante tempo.
Eu me despeço por hoje, já extrapolamos o horário. Boa Tá bem. noite, por favor. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Boa noite, Manuel. Boa noite a todos e a todas. Bela aula de novo. Querida, por que você não abriu, querida? Não, eu abri agora a minha câmera. Eu não sabia não, né? Ah, eu só estou perguntando ali. Não. Eu disse que era para abrir, você lembra? Mas só estou perguntando aqui. Quando você estava falando que está chegando aqui, aí você automaticamente